Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os senhores perceberam que é praticamente o mesmo evangelho do domingo passado, que já refletimos. A primeira parte, a segunda é totalmente diferente. Os dois evangelistas ali narraram outro fato de um acontecimento. Mas o que está em comum do domingo passado é esta afirmação do Pedro, que reconhece e diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde: tu respondeste certo, perfeito. E foi Deus que te inspirou a me falar assim. Legal, nota 10. Só que nós sabemos que esta frase que Pedro pronunciou, ele tinha um entendimento totalmente diferente de Jesus. Totalmente diferente. Tanto assim que Jesus logo mais em seguida lá repreende Pedro, diz: tu não pensas como Deus pensa, vai-te, Satanás. Logo em seguida, lemos os 10 versículos a mais vem isso. Ou seja, não basta a gente ter as palavras certas. Precisa ter o significado correto. Dá uma olhada quantas das nossas brigas têm como origem que uma pessoa usa a palavra num sentido e a outra entende de outra forma. A maioria das nossas brigas começam com isso. Entendimentos diferentes das palavras. Para Pedro era óbvio, ele era judeu, ele tinha lido a Torá a vida inteira. Ele sabia que o Messias viria para salvar Israel. E Israel estava sob o jugo de Roma. Na época de Jesus, apareceram vários grupos querendo lutar contra Roma e libertar o território de Israel para que
pudesse ser de novo um Estado autônomo, onde o rei realmente teria o poder, onde eles teriam autonomia. Todos os apóstolos tinham esta ideia quando eles reconhecem Jesus como Messias. É isto o significado de Messias daquela época. Os dois discípulos de Emaús, mesmo depois da ressurreição, ainda chegam e dizem para Jesus: e nós achávamos que ele ia restaurar Israel. Então todos eles tinham, na palavra Messias, uma ideia pré-concebida. Messias significa isto. E aí vem Jesus, e a partir da vida dele, da morte dele, da ressurreição dele, ele mostra claramente que Messias era outra coisa. Não era aquilo que todo mundo achava que era Messias. E isto pode estar acontecendo conosco. Nós podemos ter decorado, de cor salteado, determinados dogmas da igreja, sem entendê-los, sem ainda entender o significado deste dogma, o significado desta palavra. Por isso, há 2 ou 3 domingos atrás, veio esta clara ideia: o Espírito Santo vai chegar no tempo correto e vai revelar para vocês as coisas, o significado. Então, nós na igreja precisamos estar atentos aos sinais dos tempos, porque nos sinais dos tempos o Espírito Santo nos fala, para daí poder de repente entender alguma palavra de uma maneira diferente. Querem ver alguns exemplos, ou um exemplo para não colocar? Nos anos 1100 até 1500 ainda, a igreja tinha com certeza absoluta que Deus quis que eles matassem os infiéis. O tempo das cruzadas. Todos os nobres, todos os jovens católicos fervorosos iam para a guerra em nome de Deus, para que chegasse a cruz até os confins da terra. Eles fizeram isso com muita convicção. Fizeram isto com a alma em chamas de amor a Deus. Nós temos canções daquela época, poesias daquela época, que mostram este fervor enorme na juventude da época, querendo levar Deus, Cristo, à cruz até os confins da terra, matando. Óbvio que o Espírito Santo já nos revelou que isto não era o significado do Evangelho. Levar até os confins da terra o nome de Jesus é outra coisa. Levar até os confins da terra a ideia de salvação de Jesus é a ideia do amor, da comunhão. Hoje
todos nós sabemos disso. Não conseguimos fazer, mas já sabemos, ou ao menos desconfiamos que seja isso. E tem N outros exemplos, que na história a gente pega uma palavra do Evangelho e interpreta ela dentro da visão do tempo. Em outro momento, de repente a gente descobre que o significado é totalmente outro. Paulo, que festejamos hoje, Paulo tinha escravo. E ele pede pelo escravo dele que ele seja bem tratado e tal, mas ele não questiona a escravatura. Para ele, a escravatura era normal. Para nós hoje, a palavra escravatura é um absurdo. Como nós conseguimos trazer tantos milhões de africanos para o Brasil para trabalhar de graça e por aí vai, né? Um absurdo. Mas não achamos, por exemplo, um absurdo de que o menino que lá de moto está arriscando sua vida me traz o iFood de noite por R$3 ou R$5. Isto não é absurdo, não. Escravo igual, ou pior, porque o escravo então, para continuar forte e ganhar dinheiro para o patrão cuidava da alimentação dele. Hoje, se esse Uber tiver um acidente ou se ele ficar doente, tem outro para substituir, esqueça. E para nós tudo isso agora é empreendedorismo. Fantástico! Parabéns para nós! Nós estamos progredindo, nós temos agora um Brasil com milhões de empreendedores. Milhões de escravos. E achamos normal. Nós sempre vamos achar na vida coisas normais que em outra época não vão ser mais normais. Todas as palavras sempre estão sendo interpretadas a partir de um momento. E só quando as coisas mudam, seremos obrigados a dar novas interpretações. Isto serve para a ciência, isto serve para as artes, e isto também serve para a religião. A palavra continua. O dogma que um dia foi programado continua, é o mesmo. Mas nós vamos compreender aquelas palavras de uma outra forma, de uma outra maneira, interpretar diferente. Então, meus amigos, cuidado. Jesus já nos alertou isso, quando ele brigava ou falava, com os fariseus hipócritas. Vocês seguem a lei, a palavra da lei, mas vocês não conseguem enxergar o conteúdo que está por trás disto. Então, nós cristãos precisamos sempre estar abertos a compreender em cada momento de novo as palavras dos evangelhos, os dogmas declarados pela igreja. Mais uma vez, as palavras não mudam, mas o significado
a palavra sempre vai ser novamente inspirado pelo Espírito Santo e vai ganhar nova força, novo sentido, novo significado. Porque ainda não estamos no reino de Deus. Ou aqui alguém acha que a sua vida, a nossa vida hoje, é reino de Deus? Então, nós ainda temos muito a aprender para realmente conseguirmos vivenciar minimamente reino de Deus. Porque no reino de Deus, isto também está na palavra da Bíblia e inclusive já interpretado muito claramente. A base, a lei fundamental é o amor. E lá está: amar o seu amigo, ou seja, amar o seu familiar, amar não sei o que, colega de trabalho. Isto até os pagãos fazem. A vocês é dado a ordem, a vocês, Pedro, Paulo, apóstolos, discípulos, cristãos, a vocês todos é dada a ordem: amai os vossos inimigos. E aí, como a senhora interpreta isso na sua vida concretamente? Como a senhora escapa deste mandamento, não cumprimentando há anos a sua vizinha? Há meses não fala mais com seu filho, porque seu filho fez isso, fez aquilo outro. E vem rezar e vem comungar. Como isto fica? Me diga, como isto fica? E também os grandes inimigos. Se você é um destes que acha que o comunismo ainda existe, porque eu não acredito que o comunismo existe na prática, isso é uma palavra criada para determinar todos os nossos inimigos, todos que pensam diferente de mim. Não é porque, bom, mas vamos deixar essa palavra, comunismo. Se você acha que alguém é comunista, ele é seu inimigo, correto? Então, se você é cristão, você tem que amá-lo. E não escrever besteiras contra ele na internet. Aí sim, Jesus vai te dizer: feliz és tu, Joana, porque não foi o ser humano que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Estão vendo como o cristianismo é algo muito vivo do dia a dia, e não apenas ritos, regras, tal. É atitude de vida que nos é exigida. Então, sim, o Espírito Santo nesse momento, via Pedro vivo, está nos dizendo, todo santo dia, ao menos 5 vezes ou 10 vezes, a paz esteja com vocês. Não é? O Papa Leão não fala outra coisa. Dá uma olhada no que ele fala. Eu vejo lá os discursos dele, que obviamente não foi ele que escreveu, ele deixa claro
rápido eu escrever, porque eu só li isso e deixa lá, não é eu, né? Mas o que ele diz antes de começar e ao fim é toda vez: a paz esteja com vocês, cuidem da paz, 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 paz. O Pedro de hoje nos chama para a palavra paz. E a paz, claro que onde ele está enxergando a Gaza, Ucrânia, todas essas grandes guerras. Mas eu enxergo a paz lá na minha creche, com as minhas colaboradoras, onde a senhora está sendo chamada a enxergar a paz e construir a paz. Todos nós precisamos construir paz, porque essas grandes guerras nascem de uma atitude de competição, onde um quer ganhar, quer derrubar o outro, quer ser mais que o outro e quer ter razão. Então, isso na sua vida não acontece, não, né? Então não queira a paz não se onde. Construa a sua paz da sua vida. E aí, ao menos, algum lugar tem paz. As palavras podem ter vários significados. Vamos manter-nos abertos ao Espírito Santo, para que sempre consigamos interpretar estas palavras conforme a vontade de Deus. Creio em Deus, Pai. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar? Perfeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja que, perseverando na fração do pão e nos ensinamentos dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração, uma só alma. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Mostre sua face e se compadeça de nós. Amém. Volve-se o rosto para vós, vos dê a paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se quisermos ficar mais perto da possível verdade, é bom interpretar todos os conceitos, todas as palavras, sempre a partir do princípio do amor. Porque o amor não tem interpretações. Apesar que nós usamos hoje a palavra também com outros significados. Mas o amor, em latim, sempre é entrega. E em paz, que o Senhor vos acompanhe.
paz e bem.